vamos ver, tem vários, né? Vamos ver qual que é o tipo que encaixa em cada uma das empresas aí. Ter uma estrutura organizacional eficiente e bem desenhada para os colaboradores é extremamente importante para que a execução das demandas realmente aconteçam conforme os processos internos exigem, sem que a rotina se torne uma bagunça. Isso possibilita aos profissionais maior clareza sobre suas responsabilidades, compromissos e funções, bem como os resultados que a empresa espera alcançar. Então, a visão do organograma é digamos assim, a política da empresa, né? Ela reproduz, nesse organograma, de certa forma, né, a política que a empresa adota hierarquicamente dentro da empresa. Tá? Quem está com o microfone aberto aqui? Raquel? Estrutura organizacional e organograma. A estrutura organizacional é uma ferramenta de organização e hierarquia dentro de uma empresa. Olha aí, Raquel, já o organograma é a representação visual dessa estrutura organizacional. Ou seja, o organograma é a estrutura organizacional desenhada em forma de um diagrama. Então, o organograma é o diagrama, é a forma visível, é como você vê, né? É o desenho, né, dessa estrutura organizacional. Perfeito? Então, estrutura organizacional é uma coisa, organograma é outra. Entenderam a diferença dos dois? Vem aqui comigo, querida. Ó, a estrutura organizacional é uma ferramenta de organização da hierarquia dentro da empresa. Ok? O organograma é a representação visual dessa organização. Captou? Captou a mensagem? Isso, é o desenho. Esse daqui, ó, esse desenho aqui, ó, tá vendo? Esse daqui é o organograma, tá? A distribuição dentro de cada quadrinho desse aqui é a estrutura. Perfeito? Então vamos lá, vamos lá. Quais são os tipos de estruturas organizacionais? Bom, divisão do trabalho, especialização e hierarquia, essas são as palavras que definem uma estrutura organizacional dentro de uma estratégia para a alta cúpula de uma empresa. O modelo escolhido é o que vai mostrar de forma a organização será comandada como um todo, né? Como que ela vai, qual que é a estrutura, né, de chefia, né, de responsabilidades. E nesse sentido, é preciso saber que não existe um único modelo de estrutura organizacional. O que são os indivíduos responsáveis pelas decisões de um negócio que devem definir qual será o modelo adotado. Então, nem toda empresa tem o mesmo tipo de estrutura organizacional. Tá, nós vamos ver quais são os tipos agora. Estrutura simples. O que é uma estrutura simples? É a forma estrutural mais simples e antiga, tendo sua origem em antigos exércitos. Demonstra visivelmente os princípios da unidade de comando, ou seja, cada empregado deve receber orientações de apenas um superior, que seguem por via hierárquica do escalão mais alto para o escalão mais baixo. Características dessa estrutura: autoridade linear ou única, linhas formais de comunicação, centralização das decisões e um aspecto piramidal, de cima para baixo. Eu acho que essa que é da sua empresa, não é, Raquel? Pelo que eu entendi que você falou. A empresa lá não é grande? Mas ela é nacional? É nacional ou é multi? Normalmente ela é classificada como pequena, média.
né? Então, deve ser média, né? Vamos classificar ela de média. Mas, normalmente, uma empresa de médio porte não utiliza esse organograma, não. Tem uma outra classificação. Aqui, esse perfil aqui, né, de organograma, ele é mais focado para a indústria pequena, onde, ó, esse camarada manda, o resto obedece. Entendeu? Tem um chefe que coordena tudo. É tudo centralizado nele. Ou seja, tipo o dono da empresa. Então, vamos partir para outra estrutura, né? Então, falando da estrutura simples ainda, é o tipo ideal para empresas que possuem uma única localização geográfica, relações informais, poucas tarefas, número reduzido de colaboradores e uso de sistemas pouco aprimorados. Em grande parte que eu li aí, parece que adapta na sua, né, Raquel? É uma única empresa, só tem uma empresa, né? Não tem outras. Hum. Relações informais. As informações vão de boca a boca ou vão via sistema? Poucas tarefas ou muitas tarefas? Número reduzido de colaboradores? Não. Uso de sistemas pouco aprimorados. Então está mais ou menos, né? Tá entre essa e uma outra que nós vamos ver daqui a pouco. Ó. Nela, o gestor supervisiona todos os setores e toma as decisões relacionadas aos mesmos. Tudo é decidido pelo gestor? Então, essa relação informal permite uma fácil comunicação entre gestor e colaborador. A comunicação é mais direta, né? Já vem direto lá de quem manda para quem obedece. Estrutura funcional é aquela dividida em departamentos e setores. Cada um é responsável por suas atividades dentro da empresa, passando posteriormente pela supervisão do gestor, permitindo a facilidade no compartilhamento de informações. A estrutura funcional é modelada de modo que cada parte da organização seja agrupada de acordo com a sua finalidade, podendo haver um departamento de marketing, outro de vendas, um de produção e etc. Aí já começou a clarear, né, Raquel? Aí já por funções, né? Então, é uma estrutura por funções. A do Pedro também é assim, Pedro? Professor. É. Alguém chegou. Quem que chegou na sala aí que eu estou vendo uma pessoa mais na sala? Calea, professor. Boa noite. Me avisa, gente. Me avisa que eu falei para vocês. Desculpa aí, desculpa aí. Eu estou sem chat, tá, Calea? Boa noite. Tudo bem, querida? Bom, e você? Estamos aqui, né? Levando a vida. Tem que tá, né? Não tem outro jeito, né, Calea? Então a gente vai levando, né? Até alguém levar a gente para cima. Que isso, professor? Tá cedo. Então vamos ver essa daqui. Vamos ver a funcional. Na estrutura funcional, cada gestor atende apenas pela sua especificidade e não deverá interferir nas especialidades dos demais. Algumas das suas principais características são autoridade funcional ou dividida, linhas diretas de comunicação, descentralização das decisões, ênfase na especialização. Então, aqui eu tenho um especialista aqui em compras, um em produção, um em vendas, um em recursos humanos e outro em tecnologia. E eu tenho o presidente que coordena esses camaradas aqui. Bom, vantagens dessa estrutura. Vamos lá. Promove o aperfeiçoamento, facilita a especialização, facilita o trabalho em equipe, dá maior flexibilidade. Porque cada departamento se responsabiliza pelo que é seu. Não vem tudo parar no colo do diretor. Então, você tem o diretor aqui, administrativo,
O departamento de suprimentos, departamento de recursos humanos, exemplo, né? Esse departamento de suprimentos, você tem o departamento de almoxarifado, o departamento de compras, o departamento de recursos humanos, nós temos pessoal, nós temos recrutamento, enfim. Cada quadradinho desse é responsável pelo que faz e toma suas decisões. Então não fica uma coisa centralizada só lá em cima, né? Lá na diretoria. Tá? Desvantagens. Muitas chefias causando confusão. Não há unidade de mando, o que dificulta a disciplina. É mais dispendiosa. Aumento do conflito interfuncional. De repente, esse cara aqui, né, que é o cara que está coordenando, né, o grupo, ou equipe, ou setor que está coordenando esses outros dois, entre em conflito porque esse aqui talvez tenha tomado uma decisão que não foi negociada com essa daqui, ou esse daqui tomou uma decisão que era desse aqui, enfim. Isso pode acontecer. Tá? Então, existem essas nuances, né, entre as estruturas. Estruturas divisional. Esse tipo de estrutura organizacional possui um custo elevado devido ao seu tamanho e escopo. Não é recomendado para pequenas empresas. Então, a gente é uma divisão da divisão da divisão da subdivisão. Né? Então, temos aqui a presidência, diretoria, e aqui já as divisões. Divisão farmacêutica, divisão veterinária e divisão química. Supomos que essa empresa ela tem 3 setores distintos. Né? Não é um único setor de produção. A empresa normalmente tem o setor de produção. Dentro do setor de produção, divide-se lá em manutenção, qualidade, não sei o que, não sei o que. Tá? Nesse caso aqui, nós estamos vendo uma empresa que tem divisões diferentes de atividades. Então, tem uma divisão que fabrica produtos farmacêuticos, tem a divisão que fabrica produtos veterinários e uma que produz produtos químicos. Então são divisões diferentes. Cada divisão tem o seu organograma. Então, a divisão farmacêutica tem o setor de analgésicos, o setor de antibióticos, o setor de xaropes. O setor de veterinário trabalha na região sul, trabalha para a região sudeste e atua na região norte e nordeste. E a divisão química, pigmentos, fosfatos e inseticidas. Então, dentro de cada um desses aí tem um organograma, onde tem lá o seu gerente, tem o seu supervisor, tem, enfim. Aí vem a subdivisão da subdivisão. Tá? Obviamente, esse tipo de organograma aqui, ele é aplicado para indústrias um pouco maiores, né? Que tem vários departamentos. Uma empresa pequena não vai usar um troço desse, não tem nem necessidade. Como eu falei aqui da Simples, né? Não faz sentido isso aqui. Se você tem uma empresa pequena, tem poucos funcionários, obviamente, vamos dizer, as ordens, né, o comando vai vir do dono da empresa. Do dono da empresa vem para baixo. Se a empresa tem pintura, se a empresa tem acabamento, se a empresa tem usinagem, ele pode dividir essa pequena empresa em alguns setores, mas não necessariamente que isso seja necessário. Ele pode estabelecer o seguinte: eu tenho o setor de vendas e tenho o setor de produção. Pronto. Aí, dentro do setor de produção, tem lá as atividades, dentro do setor de vendas tem as atividades, então não precisa criar um organograma gigantesco por não ter essa necessidade. Vamos ver agora a estrutura linear. É um tipo muito comum de ser observado em empresas pequenas também. Existe pouca especialização e os trabalhos são menos complexos. Neste caso, todo e qualquer tipo de atividade é do chefe, proprietário ou diretor, sendo na maioria das vezes exercida pela forma rígida, com grande centralização de tomada de decisões. Um dos pontos mais importantes é a rigidez no processo decisório, além da agilidade e facilidade de transmissão de ordens. Óbvio, você tem uma empresa familiar, uma empresa pequenininha, pode ser um comércio, pode ser um serviço, pode ser uma pequena indústria, né? E você tem lá o dono da empresa, que é o tal do diretor. O diretor quebra lá em 2 gerências, eu acabei de falar, quebra lá em gestão, em gerência de produção, em gerência de vendas, e aí para frente é só o pessoal do executivo. Então,
toda a decisão é tomada aqui, ó. Tá? Esse cara impõe o que ele quer. O proprietário, o diretor, né? Ele faz o que ele quer. Ele tem uma forma rígida de trabalho. Então, ele já tem, por exemplo, ele já tem os clientes preferidos, já tem os prazos determinados, já tem uma forma de fazer os orçamentos. Então, ele que vai coordenar. O resto aqui só vai executar. Perfeito? Então, vamos lá. Autoridade única na estrutura linear. Mais simples e econômica, obviamente. Você não tem muitos setores, não tem que dividir demais, então a comunicação é direta. Indicado para pequenas empresas, facilita a unidade de mando e disciplina rígida, né? Porque está na mão do diretor, o diretor manda, faz o que quer. Desvantagens. Diminui o poder do controle técnico, ou seja, a participação dos setores nas decisões é muito reduzida, porque se a ordem vem de cima, eles simplesmente executam, eles não vão atuar em melhorias, né? Comando único e direto, menor cooperação das pessoas. Obviamente, se você não tem aquela a possibilidade de atuar na melhoria, se você não pode dar opinião, se você não pode interferir de alguma maneira para melhorar o processo, melhorar o produto, você se limita simplesmente a executar. Tá? Então, isso acaba limitando a cooperação das pessoas. Se eu não posso ajudar, para que eu vou ficar procurando o jeito de melhorar? Não faz sentido. Para que eu vou ficar aqui pensando que eu posso melhorar esse processo, fazendo isso, se eu não posso, se ninguém aceita a minha opinião, se eu não posso participar do processo, eu só tenho que executar o que está sendo mandado. Então, realmente, né, isso tira a motivação das pessoas. Comunicação com distorções e sobrecarrega a direção e as chefias. Estrutura matricial. Uma estrutura matricial parece uma matriz ou uma tabela e mostra equipes que se formam para trabalhar em projetos especiais. Por exemplo, um engenheiro que normalmente pertence ao departamento de engenharia, liderado por um diretor de engenharia, pode trabalhar em um projeto temporário liderado por um gerente de projetos. Sendo assim, esse engenheiro teria 2 chefes de seu departamento e do projeto. A estrutura matricial representa ambas as posições hierárquicas. Aqui acho que não dá para ver bem, está pequenininho. Deixa eu ver, acho que está maior no próximo slide. Aqui está um pouquinho maior. Então, temos aí a estrutura mais ou menos dividida. Então, eu tenho aqui um setor que está dividido em vários, né? Então, esse cara pode, por exemplo, se ele está ligado a essa gerência aqui, está emprestado para esse cara aqui, esse vão andar, né? E ele vai estar num dessas encruzilhadas aqui, tá? Então, oferece, né, a estrutura matricial, ela oferece uma visão mais dinâmica da organização. Incentiva o funcionário a usar suas habilidades de diversas formas, além das suas funções originais. Obviamente, você está no departamento e você está colaborando com o outro, você não está fazendo só aquilo para qual você foi contratado, você está tendo uma diversificação da sua atividade. Permite aos supervisores montar as suas equipes com facilidade, conforme a necessidade de cada projeto. Obviamente, se eu tenho uma necessidade de um projetista, né, eu trabalho lá no setor de desenvolvimento, tá? Entra um trabalho para mim muito pesado, muitas atividades, e eu não tenho gente suficiente, eu empresto de um departamento de projetos, por exemplo. Então, isso agiliza, né, isso facilita, então facilita até para mim montar uma equipe. Em partes isso é muito bom, porém, isso pode gerar conflitos, conflitos entre chefias. Então, pode gerar... as desvantagens são essas, né? Possível mudança, né? Com mais frequência, ou seja, você fez uma vez,
a tendência é que isso volte a acontecer várias vezes. Então, tem esse problema também. Tá? Uma vez que um gerente fez uma solicitação e o cara foi atender a solicitação, ele passa a entender que toda vez que ele precisar, o cara vai estar disponível. E não é bem assim. Então, isso é uma desvantagem. Isso cria o quê? Conflito entre as gerências. O funcionário é meu e você está usando ele e eu precisando dele. Então, existe essa problemática também que acaba, né, interferindo aí na estrutura matricial. Estrutura horizontal. A estrutura horizontal é mais adequada para empresas com poucos níveis entre a diretoria e os funcionários. Muitas empresas, startups, usam estruturas horizontais antes de crescerem e implementarem diferentes áreas. No entanto, algumas organizações maiores mantêm essa estrutura, pois ela incentiva uma maior supervisão e um maior envolvimento de todos os funcionários. Geralmente, há menos especialização do que na estrutura funcional, e os funcionários costumam ter responsabilidades mais abrangentes. Deixa eu ver se eu coloquei maior aqui um pouquinho. Ah, está aqui, ó. Então, você tem um departamento, né? Tem a chefia do departamento, pode ser um departamento de manutenção, sei lá, um departamento industrial, um departamento de gerência de processos, enfim. E esse departamento tem os seus gerentes, distribuído de maneira a atender outros setores, tá vendo? Cada um tem o seu aqui. Então, essa estrutura horizontal fomenta uma comunicação mais aberta. Então, dá liberdade para quem está participando do processo também a atuar no processo. Maior velocidade de implementação de novas ideias, obviamente, porque elas já vão direto, né? Praticamente, você não tem aí uma divisão de 300, de 100, de 10, de 20 departamentos. Você tem uma coisa bem enxuta. Oferece aos funcionários maior responsabilidade. Então, cada um tem uma função não apenas específica que ele faz, mas em relação ao resultado do que ele está fazendo, porque é praticamente ele que vai fazer. Legal. Desvantagens. Desenvolve habilidades mais generalizadas, ou seja, se você precisa de uma pessoa especialista numa coisa, essa estrutura organizacional, ela não vai desenvolver esse conhecimento específico. Ele vai incentivar a um conhecimento mais amplo, mas não específico de um processo, de um produto, ou de uma tecnologia. Vai ser uma coisa mais ampla. Funcionários não têm um supervisor designado, ou seja, a responsabilidade é do funcionário. Então, é ele que vai resolver a bagaça toda aí. É ele que vai ter que tomar as ações. Quando a gente fala de horizontalização, você tem, é como se você tivesse chefia, subchefia, coordenação, gerência, peão, tudo ali no mesmo nível. É uma sequência, né, horizontal. Ok? Então, todos estão envolvidos, todos têm a mesma responsabilidade. Aí a Raquel vai falar, todos têm a mesma responsabilidade, mas nem todos têm o mesmo salário, né, Raquel? Normal, faz parte. Estrutura circular. Essa é mais complicadinha. Eu vou ser honesto com vocês. Eu nunca vi uma empresa utilizar esse tipo de estrutura. Se alguém viu aí, me fala, porque realmente eu nunca vi. Mas ela existe também. A estrutura organizacional circular também é conhecida como estrutura radial. É idêntica à estrutura linear e funcional, mas representado num organograma de forma circular. Então, nós temos uma estrutura organizacional representada por um organograma circular. Entendeu, Raquel? Entendi. Diferença dos dois? Uhum. Então tá. Então, a posição mais alta da empresa é representada no centro do círculo. Está aqui, ó. Ela já não está em cima, né? Fazendo na cabeça dos outros. Está no meio.
Então, a posição mais alta da empresa é representada no centro do círculo, e as posições mais baixas ficam nas bordas do círculo. Essa maneira é tido como menos eficaz de se representar no organograma empresarial. Então, as chefias maiores estão aqui no branco, né, que é a chefia central, aí vem aqui os diretores, o verde seriam os gerentes, e o azul a peãozada. Tá? Então, ele vai jogando para fora conforme o nível do funcionário. Aí tá mais visível. Bom, vantagens. Inicialmente chama atenção por ser diferente. Né? Você entra numa empresa, vê um organograma desse e fala, poxa, que tranqueira é essa aí que eu nunca vi? Desvantagem desse tipo de representação de organograma, né? De representação da estrutura organizacional. Frequentemente, falta espaço para representar todos os departamentos ou funcionários, dependendo do que vai fazer. A empresa pode fazer por departamento, pode fazer funcional, pode, enfim. Só que departamento, no caso aí, se uma empresa tem 50 departamentos, olha o tamanho que vai ficar isso aí. Por quê? Mesmo que fosse 10 departamentos, tá? Vamos supor que a empresa tem 10 departamentos, mas que cada departamento tivesse 10 departamentos ligados a ele. Só aí já seriam 100 departamentos. É muita coisa para você representar dessa forma, né? Bom, dificulta entender a hierarquia da organização na empresa. Dificulta no primeiro momento, mas depois que você entende como é que ele funciona, você sabe que esse aqui é o mandão, ó. Esse é o cara. Esse daqui já é o nível 2, o verde nível 3, e daí para frente vai baixando o nível. Bom, costuma não ter espaço para incluir informações adicionais. Fica mais difícil mesmo você ficar colocando coisinha em volta, né? Uma doideira. Alguma pergunta sobre isso? Uma curiosidade? Vamos dividindo assim, né, turma? Na aula eu dou um pouco de cálculos, né? Na outra eu dou um pouco de teoria, para aliviar um pouco, contrabalançar, né? Nessa aula aqui eu vou ficar mais na teoria com vocês, que é para ajudar vocês a não ter muita preocupação para fazer o A1 de vocês, tá? Vamos lá. Layout. Vocês sabem o que é um layout, não sabem? Já falamos muito de layout, não falamos? Ou não conhece layout? Sim. Layout é a mesma coisa que fluxograma? Alguém sabe me responder? Layout e fluxograma são a mesma coisa? Tchan, 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 tchan. Eu acredito que não, professor. Por que você acredita que não, Raquel? Porque o professor também precisa fazer uma coisa. Legal que é um ambiente, né? Fluxograma é o quê? O programa é tipo uma coisa. Não seria o caminho? O caminho do quê? Mas você vai fazer algum produto, não é? Seria o caminho que esse produto, né? O caminho desse produto no processo, certo? Então, esse é o fluxograma, o caminho dele no processo. As etapas e as decisões estão no fluxograma. Mas, e o layout? A distribuição física de equipamentos e tudo mais, né? Vamos ver, então. Bom, o layout industrial diz respeito ao arranjo físico do local e à disposição de máquinas, equipamentos, ferramentas, produtos e mão de obra. Essa disposição é realizada de modo a atender à demanda da organização.
Um bom planejamento do layout industrial pode trazer resultados expressivos, como melhoria da qualidade de estoque, redução de deslocamentos de materiais, produtos e pessoas, utilização racional do espaço disponível, além da viabilização de supervisão e obtenção da qualidade. Então, um layout ele é extremamente importante para uma empresa. Um layout bem feito, ele tende a trazer resultados de ganho em termos de custo, redução de custo. O que é uma redução de custo? É tudo aquilo que você consegue reduzir dentro do teu processo. Pode ser tempo, pode ser matéria-prima, pode ser ferramenta, pode ser uma série de coisas que resultem em um menor custo para a empresa. Então, quando você faz um layout, ele vem acompanhado do quê? Ele vem acompanhado de um fluxo. A tendência, o mais correto é você ter o processo de produção na mão. Qual o processo desse produto? Ele vai chegar no meu estoque, do meu estoque ele vai para o meu setor de usinagem. No setor de usinagem vai ser feito isso, 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 isso. Depois que a peça estiver usinada, ela vai para um tratamento superficial, onde ela vai ser zincada, ou cromada, ou niquelada, não sei. Então, esse caminho, né, é o fluxo da peça dentro do processo. E esse fluxo, ele tem que ser um fluxo contínuo, um fluxo sem intervalo, sem interrupção, sem obstáculo. Quanto menos obstáculo tiver nesse fluxo, né, mais rápido a peça é produzida com menor custo. Baseado nisso, o layout é fundamental. A disposição das máquinas, dos equipamentos, em função desse fluxo, é fundamental. Não adianta você fazer um fluxo maravilhoso e colocar as máquinas em locais totalmente dispersos, que vai quebrar esse fluxo. Então, em vez desse fluxo ter um caminho reto, um caminho lógico, direto, ele começa a fazer zigue-zague porque você fez um layout mal feito. Mas tem vários tipos de layout também. Por exemplo, nós temos o layout por posição fixa. O que é esse layout por posição fixa? Consiste em manter estacionado o produto a ser fabricado, enquanto que matérias-primas, máquinas, equipamentos e recursos humanos são transportados até ele, utilizado na fabricação de produtos de peso ou dimensões elevadas, com uma mão de obra especializada. Apresenta dificuldade de estabelecer tempos e índices de produtividade. Bom, isso lembra alguma coisa para vocês? Esse layout liga alguma coisa que eu já dei para vocês nesse semestre? Alguém consegue relacionar isso com algum assunto que nós já tratamos na matéria? Tô pensando aqui, professor. Vamos lá, vamos ver se sai, se vocês conseguem lembrar. O que tem produção de navio? Só navio ou avião também? Não, faz fala que eu dei para você. E também produção de viaduto, por exemplo. Foi falar nessa matéria. Prédio, né? Prédios, apartamentos, imóveis. Não tem como se movimentar ele. Mas isso lembra o que para vocês? Tem uma matéria que eu falei com vocês que está relacionada a isso aqui. Lembra que eu falei de processos, que é esse conteúdo que vocês estão falando aí para mim agora? Essa foi a aula que eu dei para vocês de processo de fabricação. Vocês lembram do processo por posição fixa?
Eu não lembro, professor. É do navio, é do avião, é do imóvel. Processo por posição fixa. Ou processo, deixa eu ver se eu me lembro, grandes projetos, né? Grandes projetos. Essa matéria eu li algumas semanas atrás para vocês. Tá? Então as coisas, elas vão se ligando uma com a outra. Tá? Eu vou fazer um avião, eu vou produzir um navio. Tá? Eu vou montar lá um estaleiro e vou produzir navio. Que tipo de processo que vai ser para produzir um navio? Tem que ser um processo de grandes projetos. Que envolve o quê? Envolve um tipo de layout por posição fixa. As coisas se amarram, tá vendo? Aí nós vamos ver os outros layouts que vão estar amarrados em outros processos de produção que nós já vimos também. Então as coisas começam a se ligar. Por exemplo, se o cara fala para você, o processo da minha empresa lá é um processo por grandes projetos. Você já sabe que é um layout, do layout da empresa dele é posição fixa. E a peça vai ficar parada e tudo vai girar em torno do produto. Então, as coisas vão se complementando, facilita o entendimento sobre o que é aquilo, como é que funciona aquilo, sem você ter visto. Então, posição fixa. Trabalha-se normalmente com grandes projetos. Maior motivação dos recursos humanos devido à baixa repetibilidade de tarefas. Também utilizado em ambientes artesanais, como fabricação de joias, que nós vimos também, que eu falei com vocês também. Construção civil e naval estaleiros. Então, essas matérias, elas começam a se amarrar uma na outra. Né? Elas começam a trazer para o engenheiro o quê? O entendimento de que, dependendo do tipo de processo, dependendo do produto que eu vou fabricar, ou que a empresa pretende fabricar, ou que a empresa pretende desenvolver, né? Em cima daquele produto eu já tenho que ter uma noção do processo e tenho que ter uma noção do layout. Eu vou numa empresa, por exemplo, me chamam lá para fazer um ajuste no produto, ajuste de processo, numa empresa lá para me prestar um serviço. Eu vou lá. Eu chego na sala de engenharia dos caras, aí eu chego, qual é o produto que vocês pretendem fazer? Normalmente o cara já tem um produto lá pré-estabelecido, né? O que eles querem? Aí, o produto é esse aqui, é isso que nós queremos fabricar. Beleza, então vocês vão ter que ter um layout de posição fixa, tá? Vocês vão ter que ter, o processo de vocês vai ser um processo de grandes projetos, porque a peça é grande e, com certeza, ela não pode ser movimentada. Tudo vai ter que girar em torno dela. Então, vamos ter que analisar esse layout com espaços laterais para movimentação. Vamos ver tudo que vai ser movimentado dentro desse layout para a gente manter espaços que agilizem o fluxo, que agilizam o fluxo das peças no processo para ganhar tempo. Então, você começa a amarrar as coisas. Layout, fluxo, processo, produto. Você já começa a ter uma noção geral, sem mesmo pesquisar nada. Já vem na sua cabeça o que é e como funciona. Tá? Eu estou vendo agora 8 alunos na sala. Chegou mais alguém? Quem foi? Quem foi o último que entrou? Foi eu, professora Jamile. Jamile, me avisa, senão como é que eu faço aqui, né? Boa noite, Jamile. Tudo bem com você, querida? Tudo bem com você, professor? Acabei de chegar do serviço, desculpa o atraso. Que é isso, faz parte, acontece. O importante é que está aqui, né? Bom, seguindo então. Então, a ideia, né, de vocês conhecerem todas essas características de processo, de sistema de produção, de produto, de fluxo, de mapeamento de valor. O mapeamento de valor está envolvido nisso também. Você faz um mapeamento de valor, está dentro de um fluxo que você faz ponto a ponto os estudos. Então, você começa a entender que é o seguinte, esse produto envolve isso. Não precisa nem pesquisar, você já passa a saber como é que aquilo vai funcionar. Eu vou fazer
vou fazer um produto, vou fazer só um produto pequeno e só ele, não vou fazer mais nada. Então, vou montar uma linha. Aí você já sabe, é um produto, não vai ter diversificação, vai ser um produto único, você vai ter uma produção em série. Aí você já sabe que o layout para aquele produto tem que ser um layout em linha, para não ter deslocamentos. Então, dessa maneira, o engenheiro consegue fazer uma análise de um processo, de um layout, de um espaço físico, de um fluxo de valor daquele produto. Tá? Um engenheiro, vocês já estudaram, eu acredito, tempos e métodos, tendo o processo do produto, vocês conseguem estabelecer tempos para cada operação do produto e conseguem definir no final um tempo padrão para aquele produto. Em cima desse tempo padrão, vocês conseguem determinar a quantidade possível de ser produzida dentro de um determinado tempo de trabalho. Essa informação te traduz o quê? Te traduz a capacidade produtiva da empresa. Então, vai te trazer um volume de produtos. Então, baseado nessas informações, no fluxo, porque o fluxo vai interferir o quê? O que o layout interfere no produto? Na agilidade de fabricação, na redução de tempo de movimentação de produtos dentro da empresa. Então, todas essas questões voltadas a tempo, redução de tempo, ganho de dinheiro para a empresa, redução de custo. Então, quando o engenheiro entra num deixa eu ver se eu tenho algum produto aqui que eu possa... por exemplo, uma pilha. Tá? Tem uma pilha. O cara fala assim, nós vamos produzir essa pilha aqui. Só de olhar para a pilha, você pode não saber os componentes químicos dentro da pilha. Mas você, só de olhar, você já consegue determinar o processo para a fabricação dessa pilha. Ela tem uma capa, tem um sensor, tem uma tampa superior, tem uma tampa inferior, tem uma gravação externa, e a parte interna você abre e vê o que tem dentro. Normalmente é uma massa, né? Que justamente para você poder garantir que ela segure uma certa capacidade por um certo tempo de energia. Perfeito. Então você já consegue ter uma visão. E qual o fluxo disso aqui? Bom, o fluxo disso aqui tem que ser assim, 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 assim. E qual o layout para isso aqui? Qual o layout para isso aqui? Como é uma peça única, vai ser só feito esse produto, ele tem que ser um fluxo em linha, né, para alta produção. Né? Então, a empresa vai montar um sistema produtivo baseado na informação do engenheiro sobre essa pilha. Perfeito? Por isso que é importante conhecer todas essas questões de fábrica, né, de chão de fábrica, de produção, para você ter a capacidade de fazer uma análise prévia de um processo baseado num produto. No produto, você determina o processo, você determina os tempos, você determina o fluxo e o layout do produto. Tá? Perfeito? Então, um exemplo aí, em posição fixa. Até que eu mostrei esse mesmo layout na outra aula para vocês, não foi não, Pedro? Foi, professor. Foi, né? Mesmo. Então, eu queria o quê? Queria ligar essa aula com aquela. Para vocês entenderem que uma coisa está amarrada com a outra. Tá? Observem nesse layout aqui, o avião está aqui no meio. Por que tanto espaço lateral aqui? Para que todo esse espação aqui? Para que ele saia depois? Não. Se você for analisar, por exemplo, eu tinha um local, um galpão grande, produzia lá iate, né? Fazia umas lanchas e iate sob encomenda. Eu tinha espaço interno para construir, mas para tirar o danado de dentro, eu tinha que derrubar a parede. Não é o caso aqui. Tá? Esse espaço todo aqui é para circulação, tá? É para agilizar o processo de levar e trazer peças, é para ganhar tempo. Se isso aí fosse tudo apertadinho,
a movimentação ia ser muito mais dificultada. Observem que aqui eu tenho peças, né, estocadas ao lado. Para quê? Para agilizar, né, a montagem. Aqui, ó. Esse espaço aqui é para mim, tem que passar com uma empilhadeira, trazer peças pesadas, porque no avião as peças são pesadas. Então tem que ter corredores largos, tanto para a movimentação de máquinas, equipamentos, para transporte de produto, como também para a movimentação dos funcionários. Então, essa visão de layout, um engenheiro tem que ter. Ele tem que ver, tem que ter uma visão antecipada das necessidades. Não apenas, né, do espaço que vai ocupar ali o produto, mas o que vai estar em volta do produto. Como que esse produto vai circular e o que ele tem que ter ao lado, né, para agilizar toda essa movimentação de produtos, de peças, de insumos que vão ser agregados ao produto final. Isso está ligado a quê? Isso está ligado também ao fluxo. Você estabeleceu o fluxo, qual o fluxo que está aqui? O fluxo, digamos que o fluxo aqui é parado, não tem nada parado, não tem nada movimentando no produto. Mas tudo que está em volta tem que ter um fluxo de movimentação, tem que ter um caminho. Não adianta essas peças que estão aqui, vão ser montadas no avião. Não adianta essas peças estarem aqui no fundo, porque vou ter que ir lá buscar para trazer até aqui. Então tem que estabelecer esses fluxos de posicionamento também de equipamentos. Layout para o processo. Lembram também? Layout para o processo está ligado também aos processos de fabricação que nós vimos. Nós temos lá para o produto, para o processo, então vamos lá. Consiste em agrupar as máquinas e equipamentos de operação em função semelhantes e em um mesmo espaço físico. O produto é de fácil locomoção, os recursos humanos são semi-estacionários, a produção é em lotes, pode ser um pedido ou por estoque ou programado. Então, esse layout já traz um pouco mais de flexibilidade. Então, layout para o processo. Os recursos humanos são semi-qualificados, não precisa ser especialista. A produção pode ser grande em volume, com variedade grande de produtos, ou lotes pode ser pequenos. Então, você pode ter vários produtos diferentes em lotes. Então, parou um lote, começa outro, parou um produto, parou um tipo de produto, começa outro, então você já tem uma versatilidade maior. Os materiais e produtos se locomovem. Então, teoricamente, os operadores ficariam ou parados ou com pequenos movimentos dentro desse processo. Dentro desse layout, desculpa. Permite estabelecer índices de produtividade pelo número de lotes fabricados de um mesmo produto. No caso anterior de projeto, de grandes projetos, é muito difícil você estabelecer tempos. Você pode estimar tempo. Mas como é uma operação que vai ser, por exemplo, um navio vai ser uma produção única. Você não vai ter 2 ou 3 para você tirar uma média. Vai ser um produto só. Então, como é que você vai estabelecer tempo para aquele produto? Por estimativa. Você vai estimar um tempo para aquela operação. No caso aqui do processo, não. No processo já te permite você fazer controle de tempo nas peças para estipular os tempos padrões. Então, com base nos tempos padrões, você consegue estabelecer o tempo de produção de cada lote. Então, é isso que está dizendo aqui, estabelecer índices de produtividade pelo número de lotes fabricados de um mesmo produto. Tempo de setup elevado, devido a constantes trocas de ferramentas. Nós vimos setup. Vimos ou não vimos? Eu também não lembro. Alguém lembra o que é setup? Ferramenta. Troca rápida de ferramenta. O produto é o lote. Então, quando você vai mudar o produto, você precisa trocar a ferramenta para outro produto.
Então, quando você tem um layout em processo, você tem esse problema. Ok, ele te dá mais versatilidade, você pode fazer vários produtos, vários lotes de produtos diferentes. Só que cada vez que você muda o lote no produto, você tem que trocar a ferramenta. Então, essa troca de ferramenta incide em quê? Em parada de máquina. Ao parar a máquina, você deixa de produzir. Então, esse é um dos problemas que você tem dentro do layout de processo. Para isso, o que se faz? Para reduzir o tempo de setup. Você faz um estudo, que nós vimos também, de redução de setup nas máquinas. O que precisa ser feito? As ferramentas próximas do operador, né? Fazer o setup externo. Vocês lembram o que é um setup externo? Alguém lembra o que é um setup externo? Isso, exatamente. Então, dentro do processo de produção, dentro do layout de processo, ou do sistema de processo, você pode ter melhorias, mesmo sabendo que você vai ter que fazer aquelas paradas, né? Então, você tem várias opções aí e ferramentas para melhorar isso. Normalmente, esse tipo de processo é a indústria calçadista, metalúrgicas, etc. Porque é um exemplo aqui, ó, de um layout de processo, né? Então, os caras estão... a peça está circulando, a peça vem passando pelos corredores, né? E vai sendo executadas as operações. Né? Então, tem uma casa de montagem, inspeção de qualidade, furadeiras, processo de corte, processo de estampagem, movimentação dos produtos, né? Isso é um layout bem enxuto. Né? Eu diria que enxuto até demais. Dificilmente você consegue montar um layout tão enxuto assim. Mas perceba o fluxo. Olha o fluxo dos produtos aqui. Ó. Olha os fluxos. Esse marrom, não, esse azul aqui, ó, ele começa aqui. Ó, né? Ele começa aqui nas furadeiras. Das furadeiras ele vem aqui para a inspeção. Na inspeção ele volta no processo e vem aqui para montagem de embalagem, tá vendo? Esse é o fluxo. Esse é o layout. Esse é o layout. E as linhas aqui, ó, é o fluxo de cada produto. Então, o que eu fiz aqui? Fiz um estudo de processo, estabeleci um layout e estabeleci o meu fluxo para cada tipo de produto que eu estou produzindo. Olha esse aqui que interessante. Ó. Ele começa aqui, vermelho, né? Então, ele vem aqui para esse setor de corte. Do corte, ele vem direto, né? Até aqui nesse setor de inspeção de qualidade. Na inspeção de qualidade, ele vai lá para os tanques de tratamento. Dos tanques de tratamento, ele retorna, né, lá para o corte de novo. Então, isso aí permite o quê? Permite vocês terem uma visão do caminho que essas peças vão fazer dentro desse layout. O fluxo do produto dentro do layout. Vocês lembram que eu fiz um fluxo que eu chamei de espaguete? Alguém lembra? É isso que eu ia falar agora, professor. Essa montagem de setup está bem parecida com aquela do espaguete. A diferença desse para o espaguete é que aqui eu fiz retinho. Lá eu fiz tudo em curva. Só isso, a única diferença é essa. Tá? Mas é mais ou menos a mesma representação, tá bom? Então, qual a vantagem disso aqui? Eu consegui visualizar isso baseado nos produtos que me passaram. Os produtos que me passaram para mim desenvolver, né, o produto, o processo, estabelecer todo o caminho, a produção, o tempo necessário para produzir tantas peças. Né? Então, tudo eu parti do produto. Estudando o produto, eu estabeleci layout, fluxo, quantidade, qualidade, produtividade e tudo que era necessário para produzir aquele produto. Máquinas, equipamentos, ferramentas, mão de obra.
Então, partindo do produto, você tem a visão, a capacidade de estabelecer todas essas informações. Esse é um engenheiro de qualidade, viu? Esse é um engenheiro bom. Layout por produto agora. Nós temos por processo, agora vamos ver por produto. A dificuldade de se manter movimentação em recursos humanos. A empresa fabrica poucos tipos de produto, contudo, a quantidade de cada um é grande. O tempo de preparação das máquinas é pequeno em relação ao tempo de operação. O estudo de tempos e movimentos é necessário para a produtividade e competitividade da empresa. Por exemplo, montagem de eletrônicos. Então, a dificuldade de manter a motivação do RH, por que é difícil manter a motivação do trabalhador? Porque é um trabalho repetitivo. Lembra que nós vimos lá na aula que eu passei processos? Vocês lembram que eu falei lá do Chaplin, né, dos tempos modernos, que o cara só fica apertando o parafuso o dia inteiro. Mas que motivação o operário daquele tem? Se ele sabe que ele vai passar o dia inteiro só fazendo aquilo. Né? Então, ele não tem muita motivação. A empresa pode fabricar poucos tipos de produto, contudo, em quantidade grande. Eu tenho um modelo de produto, eu tenho um básico, né, que eu posso fazer diversificado. Então, faço em quantidades poucas diversificação, mas de cada diversificação eu produzo grande quantidade. Então, um exemplo de um layout para o produto. Aí. Então, o produto está circulando ali e os caras estão do lado só manipulando. Alguém sabe que tipo de processo é esse aí que eu coloquei? O que poderia fabricar com essa imagem aí? O que poderia fabricar ou o tipo um método? Não, o método aí, esse é um layout para o produto. Né? Mas alguém já viu fazer embalagem promocional? Embalagem promocional, por exemplo, aquela que tem um todinho e um brinquedo com plástico, estrechado com plástico. Uhum. Então, esse é um tipo bem típico. Cada um prepara um tipo de kit aqui, ó. Esse prepara um kit verde, esse aqui um azul, esse aqui um vermelho. Esses kits passam pelo forno que faz fecha o plástico, né? O plástico gruda nas peças e forma aqueles kitzinhos de promoção. É por produto, tá vendo? É só um exemplo, né, que eu coloquei aqui, só para... Eu coloquei só a imagem aqui, agora que me veio essa ideia de promoção aí, de produtos, de kit de promoção. Mulher que entende bastante disso, né, porque vem aqueles pacotes de shampoo, né, que vem vem um shampoo, vem um condicionador e vem não sei o que mais, um pacotinho de plástico. É mais ou menos aquilo lá. Layout celular. Não é celular e telefone não, gente. Nós vimos também, eu já falei isso lá em processos, né? Vamos lá. Consiste em formar pequenas células que se constituem em mini fábricas, responsáveis pela produção completa de um produto ou componente de um produto maior. A movimentação é maior porque a produção, planejamento e gestão são de responsabilidade do grupo. Existe rotatividade de tarefas, exemplo, indústria automobilística. O que é uma montagem celular? São várias fábricas dentro de uma fábrica. Por exemplo, o que eu dei exemplo da automobilística? A automobilística não é a montadora que faz o motor. Não é a montadora que faz o painel. Não é a montadora que faz os pneus. Não é a montadora que faz as portas. Enfim, o carro é montado em partes. Né? Tem a montadora, onde tem lá as equipes que montam cada peça. Só que essas peças já vêm prontas, elas são colocadas no conjunto. Então, essas peças são produzidas em unidades celulares. Uma célula produz um produto que vai fazer parte de um conjunto final. Ok?
Ok? Olha um exemplo aqui. Acho que eu coloquei esse layout, esse processo também lá na outra aula. Acho que foi a mesma figura que eu estou colocando aqui, que é justamente para vocês ligarem as coisas. Alguém lembra? Você lembra dessa, Pedro? Essa daí não, professor. Não. E você, Raquel, lembra? Gente, cadê a? Cadê a Calhá? Jamile? Também não, professor. Também não. Layout celular. Isso aqui colabora com o quê? Colabora com a redução de mão de obra. Por exemplo, uma das vantagens. Então, eu tenho várias células aqui. Tem uma célula que faz um produto, outra célula que faz outro produto, outro conjunto de produto, e outra célula que faz outro produto. Então, a união de todos os produtos forma o carro. Então, cada célula produz um produto. Por exemplo, no caso da automobilística, nós vamos generalizar uma coisa. Vamos generalizar assim. Deixa eu ver, uma empresa que monta motor. Vamos supor que a MWM fosse uma célula que faz o conjunto do motor para ser montado num trator ou num automóvel. É como se a MWM fosse uma célula de uma montadora. No caso de uma empresa, por exemplo, que quer trabalhar com usinagem, vamos dizer. Ela quer trabalhar com metalúrgica. Uma metalúrgica que quer trabalhar no processo de células. Vamos supor que ela tem uma produção em série, uma linha de produção, onde faz todas as etapas. Aí ela resolve que ela tem 50 funcionários naquela linha. E ela quer reduzir o número de funcionários. Então ela monta uma célula para cada tipo de produto. Então essa célula tem várias máquinas que produzem um produto único, que vai fazer parte de um conjunto final. E nessa célula eu tenho aqui 1, 2, 3 funcionários. Ou seja, cada um cuida de 2, 3 máquinas. Porque dá tempo de eles fazerem. Enquanto uma máquina está produzindo um produto, ele está abastecendo a máquina com outra. E assim vai. Então ele monta células. Por exemplo, esse camarada aqui, nessa célula 1, ele está ligado nessa máquina, nessa e nessa. Então ele cuida desse espaço. Esse camarada aqui, cuida dessas 3 máquinas. E esse camarada aqui cuida dessas 3 máquinas. Então a peça que vai sair da célula 1 é uma peça pronta, um conjunto pronto, que vai ser destinado a montar um conjunto final. Isso pode ser o quê? Pode ser um conjunto de peças ou pode ser uma peça única. Digamos que aqui, esse setor aqui, essa empresa precisa produzir um eixo que tem várias funções, várias operações. Então, digamos que nessa célula 1 aqui, eu tenho o termo CNC, eu tenho o equipamento para tratamento da peça e tudo mais. Ok. Então, a peça é usinada aqui, todos os diâmetros externos é usinado com esse cara aqui, com essas máquinas. Aí esse eixo vem para cá, esse camarada aqui é responsável por fazer todas as roscas desse eixo, tanto furação quanto rosca externa, ok? Aí vem para esse camarada aqui é responsável por fazer, digamos, rasgos ou chanfros nas peças. Então esse eixo vai sair daqui pronto, ok? Sai um eixo com furo, com rosca, com rasgos, com chaveta, com tudo pronto. Então, esse setor aqui é só para produzir um produto chamado eixo roscado. Digamos que esse outro setor aqui é a mesma coisa. Aqui eu tenho um operador que cuida dessas máquinas aqui, essas 5 máquinas. E tem um outro operador que cuida dessas 5 máquinas aqui. Digamos que aqui eu faço um outro tipo de peça que vai ser juntada com essa daqui para montar um conjunto que vai lá para a montadora. Então, digamos que esse cara aqui faz o quê? Faz uma tampa, uma tampa do motor, por exemplo. Então tem várias etapas de usinagem. Aqui o cara usina aqui, aí faz a lavagem da peça, nesse setor aqui faz todas as furações, todos os canais e a peça sai pronta. Então sai o eixo daqui pronto e sai
a tampa do motor daqui pronto, que vai ser levado para montar o carro aqui. Tá? Então, células é como se fosse uma mini fábrica dentro da própria fábrica. Ok? Então, vamos analisar aí produção por tipo de layout e o volume de produção e a variabilidade, a possibilidade de eu mudar o produto. Então, tem aqui volume e tem aqui variabilidade. Ok? Então, em relação ao processo, ao layout por processo, né, eu tenho um volume alto, eu posso produzir bastante produto, né, e tenho também uma variabilidade relativamente alta. Tá? O celular, o layout celular, eu tenho uma variabilidade, já não é tão alta, mas também não é baixa. Tá? E em termos de volume, mas em termos de variabilidade, já começa, ainda é alto ainda, razoavelmente alto. Eu posso variar o produto que eu tenho produzindo na célula. Por produto já diminui bem, né, o meu volume, já cai bastante o volume. Assim como cai o volume, cai também a minha variabilidade. E por posição fixa, meu volume é baixo, às vezes uma peça só, né, um produto só, um navio, um avião, sei lá. E a variabilidade é baixa também, porque é o único produto que eu vou produzir, é um produto de engenharia. Perfeito? Então é só para ter uma ideia da capacidade em relação à variabilidade de cada um tipo de layout, desses que eu apresentei. Bom, a norma regulamentadora NR12, Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos do Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, define referências técnicas, princípios fundamentais e medidas de proteção para garantir a saúde e a integridade física dos trabalhadores e estabelece requisitos mínimos para a proteção de acidentes e doenças de trabalho nas fases de projeto e utilização de máquinas e equipamentos de todos os tipos, conforme consta no item 12.1. A norma estabelece, você vai fazer um layout também, a Deus dará. Você estabelece o posicionamento, só que tem algumas normas de distanciamento, de espaçamento de corredores, para garantir a saúde do operador, ou do colaborador, no caso. E essas normas estão estabelecidas aqui na NR12, ok? Bom, ao determinar o layout de produção, é necessário observar as determinações dos itens 12.6 a 12.13 da norma regulamentadora 12, que são específicas para arranjo físico e instalações. Estes itens basicamente estabelecem que cada coisa deve estar no seu lugar e que seu lugar deve ser definido de forma a promover a segurança e evitar acidentes. Então, vamos estabelecer um layout, vamos estudar um layout. Para tudo tem norma, gente. Para tudo dentro de uma empresa tem norma. Qualquer atividade, qualquer desenvolvimento, qualquer implantação, qualquer mudança de instalação, qualquer mudança de instalação elétrica, qualquer mudança de instalação hidráulica tem norma a ser seguida. No caso do arranjo físico, do layout, também tem suas normas. A norma também aborda a questão de distâncias, definindo que sejam mantidos espaços ao redor de máquinas, como forma de evitar acidentes e doenças do trabalho e garantir a segurança dos trabalhadores. É importante também que o layout de produção contemple a questão de transporte e movimentação, área de materiais, que só pode acontecer sobre áreas que não possam ter trabalhadores. Então, movimentação no layout a gente faz não apenas a posição da máquina, a gente traça todo o trajeto de equipamentos, o trajeto de pessoas, o espaçamento entre equipamentos, para garantir a segurança, né? O distanciamento e o espaço para manutenção. Né? Eu fui numa empresa visitar uma vez e o painel é elétrico na frente da máquina, mas a parte
de correias, a parte de engrenagens, a parte mecânica da máquina é atrás. E atrás tem uma porta grande para abrir, para dar acesso para o mecânico de manutenção. Só que o cara colocou a máquina quase encostada na parede. Né? Eu até passei e falei, essa máquina não está atendendo a norma? O cara, por quê? Porque está encostada na parede quase? Ah, não, mas isso aí é para ganhar espaço. Falei, e como é que o mecânico vai arrumar se ela quebrar? Aí vai ter que tirar a máquina do lugar, desligar toda a instalação, trazer a máquina para frente para o cara entrar dentro da máquina para arrumar. Então, essas observações também constam da norma, tá? Tem que prestar atenção nela. Bom, entre outros tantos detalhes a serem observados no layout de produção, a NR12 determina que os espaços devem estar em conformidade com as demais normas técnicas oficiais e com requisitos dos fabricantes. Layout de produção com fluxo racional e contemplando o regulamento da NR12 melhoram a produtividade e otimizam o uso do espaço da fábrica sem grandes investimentos e obtendo considerável redução de custo. Todas as questões relacionadas ao layout têm norma. Tá? E essa NR12 é a tal, tá? Acho que na biblioteca vocês têm acesso às normas, não tem? Alguém já tentou consultar uma norma lá? Ou vocês não têm acesso? Você sabe, Raquel, você tem? Na biblioteca eu nunca tentei não, professor. Não? Vou tentar lá depois ver se vocês conseguem acessar as normas. Eu não sei qual é. Não lembro agora. Não. Eu vou lembrar e falo para vocês. Bom, vou falar uma coisa que já falamos várias vezes, vocês devem conhecer de cor e salteado, mas como está dentro do nosso escopo da aula, eu tenho que passar para vocês, tá? Análise SWOT, ou matriz fofa. Conhecem? Eu não conheço, professor. Alguém conhece? Nunca ouviu falar? Ninguém da sala? SWOT. O que é a SWOT? Ou não sabe, só ouviu falar? É que nem caviar. Eu nunca vi, só ouvi falar. Para que serve essa análise aí? Isso. Forças e fraquezas, ameaças e oportunidades. Forças e fraquezas internas e ameaças e oportunidades externas. Okay? Vamos lá, quem não conhece vai conhecer agora. Quem conhece, me ajuda aí. Eu vou deixar a Raquel dessa aula, então. Raquel, você me ajuda aí? É só você falar para me mudar o slide e você manda ver, tá? Vamos lá, então. Bom, conhecida como matriz SWOT, ou análise fofa, ou ainda matriz fofa, dentro da gestão de desempenho empresarial, é uma das ferramentas mais simples e, ao mesmo tempo úteis que uma empresa tem ao seu dispor para atender ao ambiente em que está inserida e criar a base de informações necessárias para planejar seu futuro. O termo SWOT vem de strengths, weakness, opportunities and teachers, né? Não é professor aí não, tá? Teachers não é professor não, hein? É outra coisa. Tá? Mas é oportunidades, fraquezas, forças e oportunidades, né? Bom, que quando traduzidas para o português, vira fofa. Né? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, esse teachers aí é ameaças, hein? Professor também é uma ameaça, né? Não? Ou não? Teacher. Não ameaça aluno, não, né? Ameaça reprovar. Verdade. Bom, a partir desses 4 termos, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, podemos gerar uma matriz. Né? Então, a matriz SWOT amaria a empresa olhando para as suas forças e fraquezas e também levando em consideração os fatores internos e externos
da organização. Então, a matrizinha é isso daqui, ó. Tá? Nós temos aqui fatores externos, fatores internos, forças, fatores positivos e fatores negativos. Os fatores positivos e fatores negativos estão relacionados às questões internas da empresa. Então, quando eu falo em fator positivo, a minha força, o que eu tenho de forte, o que eu tenho de bom dentro da minha empresa, né? E em relação aos negativos, quais são as minhas fraquezas? Isso internamente, né? Agora, quando eu falo em fatores positivos externos, eu falo nas oportunidades. Que oportunidades o mercado me oferece? E quando eu falo nos fatores negativos em relação aos fatores externos, eu falo das ameaças. Quais são as ameaças? Tem um novo concorrente? O cara lançou um novo produto? O cara baixou o preço? Enfim. A análise é essa. Bom, a matriz SWOT, ela é uma ferramenta relativamente simples, ideal para começar o planejamento estratégico de uma empresa e que visa verificar o posicionamento da companhia em seu ramo de atuação. Devido à sua simplicidade e abrangência metodológica, pode ser utilizada para fazer qualquer tipo de análise de cenário ou ambiente, desde a criação de uma pequena empresa à gestão de uma multinacional. Até no dia a dia da gente pode aplicar, tá? A gente tem essa possibilidade de usar esse tipo de ferramenta aí para nosso benefício, de alguma maneira. Vamos ver cada um dos quadrantes. O quadrante da matriz SWOT. Vamos ver o W, que é o weakness ou fraquezas. Aqui temos o oposto, né? Acho que pulou um slide. Ah, pulou mesmo, olha que sacanagem. Aí não dá, né? Vamos ver o quadrante da matriz soft, o strengths, que são as forças, né? Então, como o próprio nome diz, neste quadrante devemos elencar todas as forças, as vantagens internas da empresa em relação aos seus concorrentes. Eu deixei quando a gente vai fazer essa análise, esse tipo de análise, é importante ser sincero na resposta, porque, por exemplo, estou analisando o meu departamento, né? Eu sou gerente da empresa e estou analisando a minha posição, né, em relação aos meus concorrentes. Então, eu tenho que fazer uma coisa de maneira honesta, né? Porque dificilmente você vê alguém falar mal daquilo que faz, mas tem que fazer uma análise sincera, senão essa matriz não vai adiantar nada, né? Eu deixo aqui algumas questões, algumas perguntas que eu me faço quando eu estou fazendo essa análise. Então, uns exemplos de perguntas que eu faço para mim mesmo ou para a minha equipe quando eu estou fazendo análise lá na minha empresa. Então, vamos lá. Então, as forças estão relacionadas aos fatores positivos, internos e aos fatores internos, né? Positivos, internos. Então, vamos lá. Pergunta que eu faço. Quais são, né? Quais nossas melhores atividades e processos? Eu vejo o que eu tenho de melhor em termos de atividade e processo dentro da minha empresa. Quais nossos melhores produtos? Quais nossos melhores recursos? Qual nossa maior vantagem competitiva? São exemplos de perguntas que eu faço para mim ou para a minha equipe quando estou montando essa matriz. Isso em relação aqui às forças, né, minhas forças internas. Meus fatores negativos agora. Sinceridade tem que existir e tem que ser uma coisa real. Você não pode esconder nada, tem que fazer uma análise bem profunda para que o resultado dê certo, né? Então, no quadrante fraquezas, fatores negativos internos. Ok? Aqui temos o oposto. Nesse quadrante, precisamos levantar quais as principais desvantagens internas da empresa em relação às empresas concorrentes. De forma bem sincera e honesta, é preciso saber quais são as fraquezas da organização que prejudicam de alguma forma um negócio, fazendo algumas perguntas. Eu coloquei 4 exemplos aí também. Nosso pessoal está devidamente capacitado? Nossas matérias-primas são de qualidade?
Nossos processos são confiáveis? Conhecemos nossa concorrência? Quando eu faço a pergunta, nosso pessoal está devidamente capacitado? Esse pessoal que trabalha com a gente tem informação? Tem qualificação para desempenhar o papel? Ele tem condições de trazer melhorias? Quando eu faço a pergunta, nossas matérias-primas são de qualidade? Muitas empresas compram produtos mais baratos para baixar custo. E isso acaba interferindo na qualidade do produto. Tá? Então, as nossas matérias-primas são de qualidade? Elas são adequadas para o produto que eu estou fabricando? Nossos processos são confiáveis? O equipamento que eu tenho garante qualidade? Garante repetibilidade? Conhecemos nossa concorrência? Quem é meu concorrente? O que ele tem? Qual o produto que ele faz? Onde ele está localizado? Que mercado que ele está atuando? Tá? Então, algumas perguntas que eu faço no momento dessa análise. Agora vamos ao quadrante na matriz opportunities, ou oportunidades, que está ligado a fatores positivos externos. Ok? Então vamos lá. São as forças externas que influenciam positivamente o negócio, os aspectos com potencial de fazer crescer a vantagem competitiva da empresa. E por serem fatores externos, não tem como influenciar esses fatores, eu não posso interferir. Né? Baixou o dólar, não é culpa minha, eu não posso querer que ele aumente, também não posso querer que abaixe. Que mais? Um outro fator externo aí, por exemplo, que eu não posso interferir no mercado. Né? Eu não posso interferir no mercado. O mercado é aquele, eu tenho que tentar ganhar ele. Né? Eu não posso exigir que o mercado compre meu produto. Pelo contrário, tem que desenvolver uma forma daquele mercado aceitar o meu produto. Então, algumas perguntas que eu faço nesse caso. Alguma política pública de ampliação de crédito que possa alavancar as vendas? Será que eu tenho alguma política que pode me ajudar? Alguma redução temporária de impostos que possa nos beneficiar? De repente, o governo abaixou temporariamente uma taxa, um ICMS, sei lá, um IPI, alguma coisa assim, que pode me ajudar. Tem que aproveitar esse momento. Alguma atividade ou evento esportivo ou cultural na região que possamos aproveitar aquele evento para fazer um merchandising, fazer uma propaganda. Então, vai ter uma oportunidade, vai ter um show aqui, vamos tentar trabalhar com esse show, com o nosso produto, para divulgar nosso produto. Então, são oportunidades que têm que ser aproveitadas. Quadrante fraqueza agora, fraqueza não, ameaças, né? É o fator externo negativo. Tá? Então, temos aí os aspectos negativos e com potencial de comprometer a vantagem competitiva da empresa. Tá? As ameaças podem prejudicar não apenas o planejamento estratégico da empresa, mas também os resultados. As perguntas sobre o cenário econômico continuam valendo, mas olhando agora pela ótica negativa. Tá? Alguma nova política de tributação pode afetar nossa margem de contribuição? A variação cambial pode invalidar a importação, inviabilizar a importação de matérias-primas? Algum grande concorrente entrando no nosso mercado? Eu tenho que procurar as informações. Aqui eu dei alguns exemplos de perguntas, mas como eu faço uma análise nesse sentido, eu faço uma análise com muitas informações. Eu procuro muitas informações. Esses são apenas exemplos. Tem outra análise também, não sei se... acho que eu não falei com vocês a análise PEST, alguém lembra? PEST ou PESTAL? Alguém lembra dela? Você lembra, Raquel? Não? Você lembra, Pedro, alguma coisa parecida? Jamile, Vinícius, Karina, Joyce? Ninguém lembra? Maria? Acho que eu não falei com vocês só olhar ainda não, né? Jean? Bom, de qualquer maneira, gente, é um complemento dessa daqui. Tá? Talvez eu fale mais tarde com vocês sobre ela. A análise PEST ou PESTAL, ela faz análise só externa, dos fatores externos da empresa.
mas faz com mais profundidade do que a SWOT, tá? Mas vamos continuar na SWOT aqui então. Bom, análise do ambiente interno. Quando fazemos análise das forças e fraquezas, estamos falando dos fatores internos gerenciáveis. Ou seja, uma vez que a empresa conheça quais são suas fraquezas, ela pode trabalhar para tornar esses pontos mais fortes. E conhecendo as suas, as suas forças, né, ela pode trabalhar para melhorar ainda mais esses pontos. E conhecendo as fraquezas, tomar ações, né, para eliminá-las, ou corrigi-las, ou evitá-las. Então, são fatores internos que eu tenho como trabalhar, né? São fatores que eu tenho como gerenciar. Eu posso melhorar meu processo, eu posso melhorar meu produto, eu posso trabalhar na redução de tempo do produto, eu posso trabalhar na melhoria da qualidade do meu produto, eu posso melhorar os funcionários que eu tenho, enfim, eu posso fazer ações de melhorias dentro da minha empresa, porque são coisas que eu posso mexer, que eu posso gerenciar e eu posso alterar. Então, vamos lá. Exemplo de ambiente interno. Em relação ao marketing, né? Então, tem ali equipe de vendas, market share, cobertura geográfica, preços, qualidade de produtos e serviços, reputação da empresa, satisfação e retenção de clientes. Exemplos de forças de marketing. Equipe de vendas experiente, canais de distribuição bem desenvolvidos e marca conhecida. Opa, essas são as minhas vantagens, né? As minhas forças internas. E as minhas fraquezas internas em relação ao marketing. Produtos com fama de baixa qualidade, atendimento ao cliente lento e pouco efetivo, preços pouco competitivos. Ou seja, né? Tá na merda. Tá? Uma empresa que está nessa situação, ela tem que correr para melhorar. Agora, se você não faz uma análise profunda, você não consegue identificar algumas fraquezas da empresa. Aquilo que eu falei, você tem que ser sincero na análise, porque muitas vezes a resposta acaba indo contra aquilo que você entende que seja o ideal. No meu modo de ver, até hoje estava bom assim. Agora estão me falando que está ruim. Então tem esses conflitos. Por isso que tem que ser necessariamente honesto com a análise. Vamos ver outro exemplo de ambiente interno, financeiro, que envolve caixa, capital e solidez. Exemplo de força financeira, a empresa capitalizada, a empresa está capitalizada, tem dinheiro, né? Uso de bons softwares financeiros empresariais, então eu tenho uma tecnologia boa. Exemplos de fraqueza, empresa sem acesso a crédito, meu nome está sujo, a empresa está travada. A assessoria contábil fraca e ineficiente. Então, são fraquezas que eu preciso corrigir urgentemente, porque isso é imperativo para uma empresa. Questão financeira. Exemplo de ambiente interno. Produção agora. Capacidade produtiva, conhecimento técnico, economia de escala, instalação maquinário e qualificação da mão de obra. Exemplo de forças de produção. Processos automatizados. Maquinário moderno, excelente equipe de manutenção. Então, são as minhas vantagens. E as fraquezas da produção? Mão de obra sem o treinamento necessário, equipamentos poluentes que gastam muita energia, falta de planejamento de lotes econômicos de produção. Então, aqui, o que precisaria fazer aqui, senhores engenheiros, para melhorar isso? Em relação à mão de obra, sem treinamento necessário, estabelecer um programa de treinamento. Equipamentos poluentes que gastam muita energia. Maquinário sucateado. Precisamos melhorar nosso parque industrial. Ah, mas a empresa não tem dinheiro para comprar máquina nova. Vamos melhorar o que tem. Estudar as ações que podem ser tomadas nas máquinas para reduzir o consumo de energia e melhorar a produtividade. Falta de planejamento de lotes econômicos de produção. Ô, louco, meu, nosso planejamento não está funcionando. O responsável pelo planejamento não sabe fazer planejamento, né? Então, são ações que precisam ser tomadas. Em relação à gestão agora, capacidade de adaptação, empreendedorismo, liderança, motivação dos colaboradores. Exemplo de força de gestão. Planejamento estratégico bem feito, uso de software de gestão empresarial. Exemplo de fraqueza de gestão. Uso de controles em planilhas eletrônicas, papel
e e-mail. Lideranças com pouca experiência. Então, essa empresa está fadada a ir para o buraco. Então, é preciso tomar ações. Então, aqui identificamos as partes boas, né, da nossa gestão, as nossas vantagens, e aqui os nossos problemas. Nessa análise aqui, ó, que ferramenta que a gente pode usar para fazer uma análise disso aqui? Encontrei 10 problemas graves. Que ferramenta que eu posso usar para saber por onde começar? Por onde eu começo a resolver os problemas? Qual é o mais grave? Qual é o menos grave? Que ferramenta que eu posso usar aqui? Eu não posso resolver todos de uma vez. Eu tenho que fazer um de cada vez. Que ferramenta que eu uso para determinar essa sequência? Senhores engenheiros, vamos lá, senhores engenheiros. Eu sou o gerente da empresa. Eu sou o dono da empresa. Vamos. Ô, Pedro, você está me ouvindo, Pedro? Estou, professor. Então vamos lá. Eu sou o dono da empresa e você é meu funcionário. Você é meu engenheiro lá na fábrica, ok? Aí você foi lá e fez a matriz Gucci, tá? E identificou 10 problemas, 10 fraquezas internas da empresa. Tá? Aí chegou você, oh, legal, bacana, bem feito esse estudo aí, Pedrão, show de bola. Que ferramenta que a gente pode usar? Eu não vou conseguir resolver todos de uma vez. Tá? Que ferramenta você me sugere aí para mim escalar isso aí? Qual que eu faço primeiro, qual que eu faço segundo e assim por diante? Ah, professor, acho que eu já fiz bastante, né? Rapaz, você respondeu um negócio desse aí, você perde emprego, hein? Brincadeira, professor, mas eu não sei. Raquel, me dá uma ideia aí. Deixa eu ver aqui. Alguém lembra? Anderson. Tá na sala, o Anderson? Não. Guarini. Guarini. Caleá. Você lembra, Caleá? Gente. Faz 2 semanas que eu dei isso, gente. As coisas se Eu estou falando para você que as coisas se amarram. Né? As ferramentas, uma vai chamar a outra. Vocês têm que conhecer as possibilidades para poder aplicar. Você encontra um problema e não sabe o que fazer com ele. Encontrei 10 problemas. Ok. Vamos tomar ação em cima dos 10 problemas. Não dá para resolver de uma vez, a empresa não tem dinheiro. Como que eu faço para identificar? Vocês lembram de uma tal de uma matriz Gucci? Alguém lembra da Gucci? Gravidade, urgência e tendência? É isso aí, né, Raquel? Gente, vocês têm que ter a noção, que como engenheiros, vocês vão ter que identificar o problema e encontrar caminhos para resolver os problemas. Normalmente, uma empresa não tem um problema só, tem vários. E você precisa identificar quais aqueles que têm um impacto mais imediato nos custos da empresa. Para isso, vocês têm que conhecer as ferramentas. Vocês têm que conhecer os instrumentos que vocês têm à disposição para solucionar essas questões. Né? Você fez lá, a curva ABC está relacionada com o que a curva ABC, o Raquel? Você pode aplicar a curva ABC no maquinário. A curva ABC está relacionada com o diagrama de Pareto. No diagrama de Pareto, você tira a curva ABC. É isso? Então, ela pode ser aplicada em processos,
pode ser aplicado no estoque, pode ser aplicado na manutenção. Tem várias aplicações. O importante para o engenheiro é conhecer as possibilidades. Quais possibilidades, quais ferramentas que eu tenho na minha mão para mim sair dessa sinuca de bico que eu me meti aqui. Né, Pedro? Sinuca de bico, né, Pedro? Fiz um trabalho tão bom. Meu trabalho foi maravilhoso. Identifiquei 10 problemas para a empresa. Olha que maravilhoso. Oi. É que eu não pensei, mas eu uso bastante lá na empresa de Pareto mesmo. O Pareto ele, estabelece os 20% de problemas que causam 80% dos prejuízos para a empresa. Né? A identificação do Pareto é mais ou menos essa ideia. E você tira a curva ABC do Pareto. Mas você pode utilizar N ferramentas. Né? Tem várias ferramentas que possibilitam isso. Né? Se vocês fizeram, por exemplo, não sei se já fizeram qualidade, acho que sim, né? Vocês têm lá também, por exemplo, para identificar a causa raiz do problema. Que ferramenta que vocês utilizariam? Ishikawa? Ishikawa, tá vendo? Então, o conhecimento das ferramentas é importantíssimo para o engenheiro. Ele tem que saber como é que eu vou sair dessa sinuca de bico que eu me meti. Eu encontrei 10 problemas, e agora? O cara falou que não pode resolver os 10 de uma vez, eu vou ter que resolver um de cada vez. Mas ele quer que eu pegue o mais urgente, o mais urgente. Qual que é o mais urgente de todos esses aqui? Todos são problemas. Tem que conhecer as ferramentas, gente. Vocês têm que conhecer, tem que guardar esses instrumentos. Percebam que hoje aqui nós estamos ligando um monte de coisa. Nós estamos ligando uma série de fatores, né, que aparentemente não faz ligação um com o outro. Mas quando a gente começa a discutir, você vê que eles estão amarrados. Por quê? Porque esse é o desenvolvimento de um sistema de engenharia que vocês têm que ter o conhecimento passo a passo. Beleza? Vamos continuar com a nossa matrizinha aqui. Então, vamos lá. Análise do ambiente externo agora. As oportunidades e ameaças são fatores externos à organização e não tem como manipulá-los. Parece um troço aqui que não tem nada a ver. E não tem como manipulá-los diretamente. Mas nem por isso a empresa deve deixar de monitorar as oportunidades e ameaças. Uma vez que a empresa conhece quais são as oportunidades do ambiente em que está inserida, pode atuar proativamente para aproveitar estas oportunidades e, conhecendo as principais ameaças, possivelmente atuar para minimizar os riscos e impedir que afete o resultado da empresa. Muitas empresas não fizeram uma análise de mercado. Sears, uma grande magazine do meu tempo, e fechou. Em tudo quanto era shopping tinha Sears. O MAP, a maior loja de departamento de São Paulo, no centro de São Paulo, lá no viaduto do Chá, fechou. Porque não fez não fazia a lição de casa, que eram essas análises de concorrência, de mercado, evolução tecnológica, uma série de coisas. Parou no tempo. Né? Entre outras empresas, né? E pararam no tempo aí, não fizeram esse estudo e não é um estudo que você faz uma vez só, é uma coisa constante. E não é a única ferramenta, tem várias. Tá? Eu estou citando essa daqui, que é a mais simples e mais usual. Tá? Mas tem aquela que eu falei para vocês também, tem outras, tem várias. Análise PEST, que eu falei, PESTAL. Tá? Bom, análise do ambiente externo. A análise do ambiente externo é dividida em fatores macroambientais, questões políticas, demográficas, tecnológicas, econômicas, e fatores microambientais, fornecedores, parceiros, consumidores, etc. Os fatores externos influenciam todas as empresas que atuam em um mesmo mercado, e somente aquelas que conseguem identificar esses fatores conseguem tirar melhor proveito das oportunidades, sofrendo uma menor quantidade de danos ou ameaças. Toda empresa sofre dano e tem ameaça. É importante identificá-las para minimizar o máximo possível dos efeitos delas para a própria empresa. Bom, análise do ambiente ainda. Tudo aquilo que está fora do controle da empresa pode ser considerado ambiente externo. Devemos considerar exemplos de oportunidades, todas aquelas condições em que a empresa pode se beneficiar, e as ameaças como a possibilidade de influências negativas
sobre faturamento e lucro impostas por uma tendência ou situação desafiadora. Para facilitar a análise SWOT, podemos dividir o ambiente externo em dois conjuntos de fatores, macroambientes e microambientes. Os microambientes são aqueles que estão mais próximos da gente, né? Os fornecedores, clientes e tudo mais. Tá? Então, vamos lá. Macroambientes, forças macroambientais, demográficas, econômicas, tecnológicas, regulatórias, políticas, culturais, entre outras. Exemplo de oportunidades macroambientais. Acesso a uma nova tecnologia que os concorrentes ainda não dominam. Queda da taxa de juros. Câmbio favorável à importação e determinada matéria-prima. Então, são oportunidades que surgem no macroambiente, que estão mais longe da empresa. Exemplos de ameaças macroambientes agora. Mudança de hábito de consumo da população que não se interessam mais por seus produtos. Problemas climáticos causando aumento de preços de um insumo importante para empresas, aumento de impostos. Esses macroambientais aí, nós temos um exemplo aí climático, né? Muitos exemplos climáticos acontecendo. Muitos. No Rio Grande do Sul, lá, as enchentes, por exemplo, detonou toda a lavoura. Isso vai resultar, não no presente momento, mas em algum momento, em aumento de preços de produtos. Ok? A guerra, se estourar a guerra realmente lá no Irã, lá naqueles lados, como já está acontecendo, isso vai influenciar o quê? No preço dos combustíveis. É algo que não tem, nós não temos controle. Nós não podemos mexer no preço do combustível. Ele vai aumentar ou vai diminuir. O importante é você tendo essa visão, a guerra lá de alguma maneira vai afetar a nossa empresa. Um exemplo bom disso aí foi quando começou a guerra lá da Rússia, né? Que o Brasil, maior parte dos defensivos que o Brasil usa na agricultura são de adubo, né? Vem da Rússia. Então, quando começou a guerra, o Bolsonaro já ficou esperto e já foi até a Rússia lá para ver como é que podia fazer. Ele não esperou faltar, ele se antecipou. Então, é uma ação que você consegue identificar fazendo análise do ambiente externo. Então, são situações que toda empresa precisa e todo engenheiro tem que conhecer. Agentes microambientais, concorrentes, clientes, distribuidores, fornecedores, entre outros. Exemplo de oportunidades microambientais: fechamento de uma empresa concorrente, abertura de uma universidade na cidade onde a empresa se localiza. Por que isso é bom? Novos profissionais, parcerias. Então, se a minha empresa, os recursos humanos da minha empresa precisam melhorar, já tem uma oportunidade aí com essa nova faculdade. Exemplos de ameaças microambientais: incorporação de 2 distribuidores por um maior. Então, eu tenho 2 concorrentes, eu e mais 2 concorrentes no mesmo mercado. A tranqueira dos 2 concorrentes resolve se unir para me quebrar. Eu tenho que estar antenado nisso, eu tenho que saber antes, porque senão eles quebram mesmo. Né? Para diminuir a concorrência. Isso acontece. Abertura de um shopping center na cidade vizinha. Caramba, eu tenho uma loja aqui, uma loja de roupa aqui na cidade, vão abrir um shopping ali do lado, eu estou lascado, né? O pessoal vai comprar lá. Então, tem que estar ligado nessas ameaças. Bom, criar uma matriz SWOT. Como é que eu faço isso? A parte mais simples da utilização da matriz é a ferramenta em si. A grande sacada da análise SWOT está no exercício de reflexão que nos ajuda a descobrir oportunidades e ameaças no negócio. O modelo SWOT pode ser aplicado na análise de qualquer tipo de cenário, desde a criação de um blog até a gestão de uma multinacional. Então, é uma aplicação muito grande que você pode utilizar ela até no dia a dia, como eu falei, até no dia na vida da gente. Coloquei alguns exemplos aqui de formulários para fazer essa análise. Então, vamos lá. Vou fazer aqui o ambiente interno da empresa, ok? Forças e fraquezas. Então, eu coloco aqui todas as questões
todas as questões que eu tenho a discutir dentro da minha empresa, todos maquinário, equipamento, pessoal, mecânico, capital, enfim, tudo que eu tenho, que eu entendo que que influencia no resultado da minha empresa, eu coloco aqui, faço uma lista geral, perfeito? E aqui, na discussão aqui, ó, força e fraqueza, eu vou colocando um X aqui no que é força para mim e no que é fraqueza. Tá? Então, nessa análise aqui, as forças eu consigo identificar, as fraquezas eu consigo identificar. No caso das forças, ações para melhorar mais ainda. E no caso das fraquezas, uma ferramenta. Tenho 10 problemas. Uma ferramenta para me escalonar os problemas, para tratar um por um, de acordo com a urgência, tendência e periculosidade de cada uma, né? De urgência de cada uma, ok? E tendência, né? Fez isso aqui, já tem um resultado do ambiente interno. Ok. Agora eu vou fazer o quê? Ambiente externo. Oportunidades e ameaças. Faço a mesma coisa aqui, ó. Aqui eu coloquei alguns exemplos. Se vocês quiserem fazer um teste, coloquem outros itens aqui, né? Só que aqui vocês podem perceber que eu estou aqui com o macroambiental. Ok? Então eu faço a minha análise da mesma maneira. E aqui, meus planos de ação. Eu fiz lá todos os estudos, vi as minhas urgências, né? Então aqui eu relaciono as oportunidades e ameaças para definir os pontos de ação. Então, usar uma nossa experiência com importação, que é uma força, para aproveitar a oportunidade do câmbio favorável. Isso aqui é uma oportunidade externa. Né? Treinar nossa equipe de vendas desatualizada, que é uma fraqueza, para aproveitar a oportunidade de diminuição da taxa de juros. Isso aqui é uma fraqueza interna, e eu já discuti uma ação a ser tomada. E assim por diante. Perfeito, gente? Entenderam alguma pergunta? Alguma briga? Alguma coisa que vocês tenham de curiosidade? Diga, Pedro. Pode falar, Pedro. Nenhum ponto. Sacou o lance aí? Você viu que eu vim amarrando tudo, né? Desde o começo lá da matéria até agora, várias coisas começam a se amarrar. Começam a se unir aqui. Mais alguma coisa? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguma dúvida em relação ao trabalho da Alguma pergunta? Nada? Tudo bem? Dia 18 o material está na minha mão? Sem problema? Bom, então, gente, é isso. Então é isso, tá? Então já fica avisado também que a APS de vocês é até dia 18 do 11 para entregar a APS. Como vai ser essa entrega? Até lá eu vejo, porque eu não sei se o sistema vai estar rodando lá ou não. Mas eu aviso vocês. Se não rodar o sistema, vocês mandam para o meu e-mail. Se rodar o sistema, nós vamos colocar lá no sistema. E a 2 de vocês, dia 2 do 12. Perfeito? Alguma pergunta? Tranquilos? Diga. A PS nós discutimos no começo do curso, não foi? Então é aquela regra lá que nós discutimos, tá bom? Verdade, então tá lá. Agora, se vocês quiserem que eu... acho que eu coloquei por escrito, não coloquei? Numa das aulas... Tá numa das aulas. Numa das aulas está o esquema lá para a PS de vocês. Eu vou dar uma olhada, qualquer coisa, semana que vem eu refresco a memória de todo mundo, beleza? Falou então, gente. Então, até semana que vem. Boa semana para todos vocês. E vamos que vamos, hein? Abraço para todos e obrigado pela presença aí na aula. Valeu, gente.